Amém. Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom que estamos aqui hoje na presença do Senhor. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa manhã, muito feliz em já ouvir tudo o que o Senhor já disse aqui. Porque se você está atento, aí você já ouviu a voz de Deus neste lugar, amém? Porque eu já ouvi a voz do Senhor neste lugar. A bem da verdade, eu nem precisava falar nada, não. Porque grande parte do que eu ia falar já foi dito. E olha, irmãos, que coisa, eu não tinha ideia. Eu fui chamada, estou muito feliz, quero agradecer o grupo de mulheres, Edileuzinha, que me chamou para estar aqui. Eu amo estar aqui, já falei isso para vocês. Mas eu não tinha ideia do que ela ia ler no início. Eu não tinha ideia do que a Dora ia testemunhar agora. Mas Deus já sabia. Aí eu fiquei ouvindo e pensando, o Senhor já não há muito o que falar, o Senhor já disse muita coisa, mas eu creio que o Senhor quer reforçar. A palavra do Senhor, ela é verdade. E a Bíblia diz que essa palavra ela foi deixada para nós, para o nosso ensino, que pela paciência e pela consolação dessas escrituras nós tenhamos esperança. É assim que está escrito lá no livro de Romanos. E eu queria dizer para você, que você veio aqui essa manhã, porque o Senhor quer te dar uma esperança. Amém? Eu pensava essa semana, não é o texto que nós vamos ler aqui, mas eu pensava nessa semana sobre Ana. Vocês conhecem a história de Ana? Ana era estéril. E Ana teve um dia que ela resolveu ir ao lugar certo, ela foi à casa do Senhor. E eu quero dizer que você que veio aqui esta manhã, você veio ao lugar certo, você veio à casa do Senhor. A Bíblia diz que Ana era casada com um homem chamado Eucana. A Bíblia diz que Eucana amava Ana. Mas apesar de Eucana, seu marido, a amar, ele não a entendia. Naquela época era costume, os homens podiam se casar, era costume ter mais de uma mulher. Eucana era casado também com Penina. Penina era uma outra mulher. Às vezes a gente pensa, né? Nós mulheres, e eu vou direcionar um tanto aqui talvez para as mulheres, foi um culto oferecido a Deus para as mulheres, pelas mulheres. Então, assim, nós como mulheres, às vezes a gente pensa, uma mulher entende a outra, mas a verdade é que Penina também não entendia Ana. Pelo contrário, a Bíblia diz que Penina irritava Ana. Talvez você esteja aqui e a sua semana, seus dias, tem alguém irritando você. Mas só que Ana foi no lugar certo. E ela chega no lugar certo e existia um sacerdote ali. E o nome dele era Eli. Ele era sacerdote da casa do Senhor. E Ana, então, começa a orar ao Senhor, e ela estava com amargura no coração. E a Bíblia diz que não saíam palavras. Porque quando a gente está com o coração amargurado, às vezes não conseguem sair palavras da nossa boca. E a Bíblia diz que ela mexia com os lábios, e ela ficou muito tempo ali. E duas coisas chamaram a atenção do sacerdote. Está muito tempo ali. E não sai palavra. E então Eli pensou, só pode estar bêbada, estar embriagada logo cedo. O sacerdote também não entendeu Ana. Ele era a autoridade daquele lugar, mas ele também não a entendeu. Mas eu quero dizer, irmãos, que ela foi no lugar certo e ela falou com aquele que entende todas as coisas. E eu quero dizer que você está no lugar certo, diante daquele que entende todas as coisas. E ela foi no lugar certo, e naquele lugar foi liberada uma palavra. E hoje eu tenho certeza que o Senhor vai liberar uma palavra aqui também. E sabe o que a Bíblia diz? Que quando ela sai da casa do Senhor, o seu semblante já não era mais triste. A Bíblia diz que ela estava sem comer, que ela chorava, que ela estava triste, mas ela saiu de lá com uma palavra. E se tem algo que pode mudar, irmão, a minha percepção, a sua percepção, o meu sentimento, o seu sentimento é a palavra. E a Bíblia diz que essa palavra ela foi deixada para nos dar esperança. Ana saiu de lá com esperança. Ela fez uma oração. A oração de Ana é uma oração de entrega,
Ela fala: ó Senhor, se o Senhor me der, eu vou devolver ao Senhor. Qual que é a sua oração? Qual é a sua oração quando pensou em hoje vir a este lugar? Por que que você veio aqui? Às vezes a gente nem pensa por que a gente está vindo aqui. Vira uma rotina tão grande a gente vir aqui, eu estou aqui. Mas hoje o Senhor, tal qual ouviu Ana, o Senhor quer ouvir a nós. E aqui, irmãos, nada tem a ver com quem fala, quem sou eu, por favor. Não pense muito quem sou eu, não. Mas pense nessa palavra, porque ela é viva, eficaz. E ela é capaz, irmãos, de discernir pensamentos e intenções. Feche o seu olho agora e converse com Deus. Se você ainda não conversou, faça como Ana e fala: Senhor, eu preciso de uma palavra. E eu quero sair deste lugar hoje debaixo de uma palavra, porque a palavra do Senhor tem poder. Há poder nessa palavra para mudar o seu semblante ao sair daqui hoje. E se você entrou triste, como Ana entrou, essa palavra é capaz de mudar e você sair alegre. Amém? Curve aí sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Deus querido, Deus amado, nós estamos, Senhor, diante da Tua presença, diante, Senhor, da Tua palavra. Ó, Senhor, e nós cremos que o Senhor ouve as nossas orações. Ó, Senhor, o Senhor sabe a necessidade, Senhor, dos Teus filhos. Senhor, eu de fato não conheço qual é, mas o Senhor conhece e o Senhor sabe. E eu sei, Senhor, que se estamos aqui nesta manhã, porque o Senhor nos trouxe. Ó, Deus, então libera sobre nós a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra, porque, Senhor, ela não volta vazia. Pelo contrário, Senhor, ela produz frutos, Senhor. Em nome de Jesus, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja Deus, amém? Nós vamos falar de um versículo, na verdade a gente vai falar de todo o capítulo, mas tem um versículo que o Senhor tem posto no meu coração, desde o dia 8 de agosto, marquei bem essa data, porque foi uma data importante. Você talvez saiba até de cor, porque está lá no Salmo 23, versículo 6, e vocês que conhecem o Salmo 23, geralmente o Salmo 23 é aquilo que a gente decora, né, desde criança, e talvez a gente vai decorando e a gente vai não dando tanta atenção, mas esse Salmo, irmãos, falou comigo poderosamente, e tem falado desde o dia 8 de agosto ao meu coração, e eu quero compartilhar com vocês. E o versículo está lá no capítulo 23, versículo 6, que diz: certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Edileuza leu: porque as suas misericórdias duram para sempre. Ah, irmãos, se não fossem as misericórdias do Senhor. Vocês sabem que a palavra do Senhor, ela por si só, ela tem um poder grande. Eu me lembro que quando nós éramos, ainda, nossa igreja ficava ali na rua Margarida Maria Alves. Eu não sei quem aqui é desse tempo. Talvez poucos sejam desse tempo, nós nem estávamos aqui. Na verdade, foi o primeiro lugar que essa igreja, né, esteve, num lugar muito menor, alugado. Eu me lembro que foi uma irmã dar um testemunho, talvez alguns lembrem a Rosa, talvez o Davi já era da Margarida Maria Alves, acho que não na época. Enfim, Sérgio, eu não sei se vocês lembram, mas eu lembro que essa irmã foi dar um testemunho, ela era uma feiticeira e o Senhor a salvou. E ela disse que ela vivia uma vida muito difícil, uma vida escravizada por demônios, e ela disse que chegou num lugar, a minha mente, eu tentei lembrar, mas eu não consegui, eu não me lembro se era igreja. Mas a verdade é que ela chegou num lugar e ela viu lá escrito Mateus 11, 28, que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ela diz que naquele momento, aquela palavra entrou no coração dela de tal forma que ela foi transformada. E ela conheceu o Senhor por conta daquela palavra. No ano de 1517, um monge alemão chamado Martinho Lutero estava lá, no seu claustro, lendo a Bíblia.
E ele leu um versículo que está lá registrado em Romanos 1,17, diz: o justo viverá pela fé. E ali no século XVI, na Europa, começou um movimento de renovação, que a gente chama do movimento protestante, e ali o Senhor fez uma renovação na igreja, por conta daquela palavra, porque a palavra transforma. No dia 8 de agosto, foi o dia que a minha irmã viajou, há pouquinho mais de um mês, ela viajou para outro país, foi morar em outro país. E nós fizemos algumas despedidas, nós somos em 4 irmãs, eu já falei aqui para quem não sabe, e nós somos muito unidas, e foi muito difícil essa partida dela para a gente. E eu estava muito triste. Na verdade, eu entendo que era um desejo do coração dela, estava indo sob a bênção, né, do seu pastor, orando a Deus, mas mesmo assim, irmãos, é difícil essa separação. E nós fizemos algumas despedidas, mas a última despedida foi quando ela estava indo para o aeroporto, e eu tive a oportunidade de ir lá na casa dela, eu e minha irmã mais velha. Minha mãe também estava lá, minhas 2 sobrinhas. E abraça de cá, abraça de lá. E a minha irmã mais velha falou assim, vamos fazer uma oração, já está meio atrasada para sair. Eu falei, vamos fazer uma oração. Minha irmã mais velha falou, ora, Adriana, por ela. E eu falei, ai, Senhor, logo eu, porque assim eu já choro à toa, eu já estou com saudade, eu já não estou feliz, e eu vou ter que fazer essa oração. Mas oração, irmão, a gente tem que fazer, querendo ou não, a Bíblia manda orar sem cessar, e fomos orar. E foi assim que essa palavra veio ao meu coração, que eu comecei a orar, e eu comecei a orar a palavra, porque às vezes quando a gente não tem muito que orar, eu te aconselho, comece a orar a palavra. E eu, na minha oração, eu falava, Senhor, ela está indo, mas o nosso coração ficará tranquilo, porque a tua bondade e a tua misericórdia irão com ela, porque a tua palavra diz que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. E essa palavra transformou o meu coração, e quando terminou a oração, eu já não estava mais triste. Isso foi uma terça-feira, dia 8, dia 9, eu vim no culto à noite. Edileuzinha vai lembrar, irmã Carmelita, Edna, outras irmãs que estavam. E Edileuzinha falou assim, alguém quer falar uma palavra? Aquele dia quem ia pregar era até a irmã Ana. Eu falei, eu quero falar uma palavra. E eu disse essa palavra, e eu falei, irmãos, eu queria dizer que essa palavra aqui, esse versículo que eu li, mudou a minha percepção. E ao final do culto, uma irmã me abraçou e falou assim, eu entrei aqui tão triste. Mas depois dessa palavra, olha o que ela me disse. Depois dessa palavra, o meu coração se encheu de alegria, e eu não saio daqui mais triste. Porque essa palavra, irmãos, eu estou falando que ela pode mudar, e ela pode mudar a minha e a sua vida. Veja, a Bíblia diz sobre bênçãos, o livro de Deuteronômio vai dizendo, olha, se hoje você escolher fazer o bem, se você resolver obedecer ao Senhor, se você fizer o que é certo, vai te acontecer isso, isso, isso de bom. Porém, se você escolher um caminho mau, vai acontecer isso, 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 você não será abençoado. E quando se fala de bênção, e é verdade, irmãos, às vezes as bênçãos, muitas das vezes, estão relacionadas à nossa escolha. Porém, a bondade e a misericórdia do Senhor não estão relacionados à nossa escolha. A bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor, ela permanece sobre nós, apesar de nós e apesar das nossas escolhas. E eu queria dizer para vocês que eu quero que você pense, essa manhã, sobre a bondade de Deus na sua vida. Eu quero que você pense sobre você. Porque às vezes a gente está passando por uma situação que é difícil, e a Bíblia, Jesus disse, no mundo tereis aflição. Jesus já tinha dito isso, não é novidade para a gente. Mas na verdade passa às vezes na nossa mente que, olha, Deus não está sendo bom para mim. Por que Deus permite isso? E eu quero que você pense na sua vida. A gente gosta muito de falar, mas Deus conhece o meu coração. Isso me enche de temor, misericórdia. Deus conhece o meu coração. E meu coração, ele é mau. A Bíblia, inclusive, fala, se você tiver cuidado de alguma coisa, você cuida do seu coração. E mesmo assim, o Senhor é bom. Reconheça nessa manhã a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Porque às vezes a gente esquece que há bondade e misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas.
Salmo 50, o salmista escreve inspirado ali pelo Espírito, Deus falando, por acaso vocês vêm aqui sacrificar bois, vocês vêm sacrificar touros, olha, por acaso eu tenho fome, por acaso eu sendo Deus, eu teria necessidade de alimento. O culto que eu quero não é o de sacrifício, mas é o culto de gratidão. E Deus hoje me convida e te convida a ter gratidão, porque Ele tem sido bom. Pense no que você merece. Pensa na tua vida, naquilo que você pensa, naquilo que você faz. O Senhor tem sido bom, porque Ele não nos julga de acordo com as nossas iniquidades, mas de acordo com a sua misericórdia. E a Bíblia diz que as suas misericórdias são para sempre. Aleluia. Olha, irmãos, às vezes a gente precisa olhar um pouquinho mais para a gente e reconhecer quem é Deus. Eu ouvi isso recentemente, eu fui ler, porque isso entrou no meu coração lá no livro do profeta Isaías. No capítulo 5, Deus dá uma profecia a Isaías, e foi Deus que deu, e na verdade é o capítulo do Usais. Se você depois tiver tempo, mesmo se você não tiver tempo, faça sem tempo mesmo, vai lá, e tem uma profecia sobre Usais. Isaías fala, ai daqueles que são beberrões, ai daqueles que cometem iniquidade, ai daqueles que julgam o bem, julgam o mal como se fosse bem. E aí ele começa a falar, ai daquele outro, mas no capítulo 6 a Bíblia diz que ele viu o Senhor. Eu te convido nessa manhã a ver o Senhor, porque quando ele viu o Senhor, a Bíblia diz que lá estava o Senhor sentado no seu alto e sublime trono. A Bíblia diz que as vestes do Senhor, as abas cobriam todo o templo. A Bíblia diz que sobre ele haviam serafins, com 6 asas. 2 cobriam os pés, 2 cobriam o rosto, 2 voavam, e eles clamavam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a sua glória enche toda a terra. E quando Isaías viu, e aquele lugar tremeu, e saía fumaça, Isaías falou, ai de mim que vou perecer. Eu estou te convidando nessa manhã para você olhar para você e reconhecer na sua vida a bondade e a misericórdia de Deus. Porque ela estará todos os dias na sua vida. Olha, queridos, o Salmo 23, ele começa assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Numa tradução talvez melhor para a nossa língua seria, o Senhor é meu pastor, de nada tenho falta. Ainda melhor seria, o Senhor é meu pastor e nele eu tenho contentamento. Queridos, eu fiquei pensando sobre isso. Nos faltam coisas, apesar do Senhor ser o nosso pastor. O convite aqui do salmista é falar, olha, o Senhor é meu pastor, e nele eu tenho contentamento, ainda que me falte muitas coisas, Ele me basta, Ele é meu tudo. Sabe, eu fiquei pensando sobre a vida de Paulo, lá em Filipenses está escrito de tudo que ele passou por muitas situações difíceis. Eu convido vocês a ler o livro de Atos, é um livro que a gente precisa ler com frequência, e ele fala assim, olha, eu tenho contentamento. Eu queria ler com vocês, Filipenses 4, 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo já tinha entendido que o Senhor era o pastor dele. E ele estava contente, independente da situação. E o Senhor hoje chama a mim e a você a lembrar que Ele é o seu pastor. E que nós devemos ter contentamento nele. Porque nós já temos experiência, nós sabemos quem Ele é. E Ele deve nos bastar. Olha, o meu pastor, ele me faz deitar em pastos verdejantes, ele guia-me mansamente
águas tranquilas, e Ele refrigera a minha alma. Meu querido, se você não está deitando em pastos verdejantes, nem sendo guiado mansamente a águas tranquilas, e não está com a alma refrigerada, talvez o Senhor não esteja sendo o seu pastor. Porque a Bíblia diz, não é porque eu estou dizendo não, a Bíblia diz que quando o Senhor é o nosso pastor, é assim que acontece. Eu fui estudar a história de pastor e de ovelha. Desde 8 de agosto, que eu estou com essa mensagem, eu quis saber mais sobre como que é o negócio. E os pastores, até hoje, acontece essa prática lá no Oriente Médio, e é uma região de deserto, eles saem com as ovelhas para achar um lugar para pastorear essas ovelhas. E ovelha é um bicho assustado. Eu me lembro que uma vez o pastor Rinaldo falou aqui para a gente sobre as características de ovelha. E a ovelha é um bicho meio assustado, ela não enxerga direito. E é por isso que ela tem que ir para rios calmos, porque rios com muito barulho assusta a ovelha. Por isso que o pastor leva a ovelha, e pensando que o Senhor é o nosso pastor, para rios calmos, para águas tranquilas. Olha, eu fiquei pensando sobre isso. Davi escreve esse salmo, ele foi pastor de ovelhas, ele sabia do que ele estava falando. E eu fiquei falando, Senhor, mas esse cenário é muito bonito, porque são verdes pastos, são águas tranquilas. Senhor, mas não é isso que acontece na nossa vida, é isso que acontece na nossa vida muitas vezes. E sabe uma coisa que Deus falou ao meu coração? Que isso daqui é uma metáfora. É uma metáfora. Porque o Senhor consegue nos dar paz, mesmo em meio a situações de deserto. Olha, e eu fiquei pensando, falei, será que isso é verdade? Aí o Senhor me fez lembrar de Paulo e Silas, lá na prisão, Atos capítulo 16. A Bíblia diz que eles já tinham apanhado, já tinham levado açoite, a coisa estava muito feia. Era cenário bonito? Mas eles tinham um pastor. Sabe o que acontecia à meia-noite? Depois que já tinham apanhado, eles estavam em prisões. Sabe o que estava acontecendo? Eles estavam cantando e orando. Porque, queridos, não tem a ver exatamente com o cenário, mas tem a ver do Senhor ser o nosso pastor, e Ele nos dá paz no meio da angústia, no meio da luta, para a gente cantar, para a gente orar. Sabe o que aconteceu, inclusive, quando eles estavam fazendo isso? A Bíblia diz que teve um grande tremor naquele lugar. E as cadeias caíram. Aí sabe o carcereiro, que era o responsável? O carcereiro ficou com medo, queria até se matar. Paulo, não se mata não, aceita Jesus. Ele aceitou Jesus. Sabe o que aconteceu na sequência? Sabe o carcereiro responsável pelas feridas? Estava cuidando das feridas de Paulo e Silas. Sabe o que aconteceu depois? Tudo de noite, gente. Tudo isso aconteceu numa noite. Teve batismo. Sabe o que aconteceu depois do batismo? Teve mesa, teve comida. Paulo, Silas, carcereiro, todo mundo ali sentaram e comeram e louvaram a Deus. Teve honra. Porque quando o Senhor é nosso pastor, mesmo em meio ao deserto, Ele nos guia mansamente a águas tranquilas. Mansamente a águas tranquilas. Esse é o nosso pastor, mesmo em meio a um cenário que não é bonito. Ele faz mais, Ele nos guia por veredas de justiça, por amor ao seu nome. É por amor ao seu nome porque Ele é justo. E Ele nos guia por vereda de justiça. Sabe quando começa o problema? Quando a gente quer fazer justiça de acordo com os nossos olhos. Só que a minha justiça é falha. Tive uma experiência, eu vou falar brevemente, de uma situação lá no meu trabalho, que realmente eu achei que foi algo grave que aconteceu. Eu trabalho com crianças, sou diretora de escola de crianças, e a criança teve uma atitude que foi muito grave, e a gente já tinha feito algumas intervenções, não deu certo. E eu falei, não tem um limite nisso, tem uma lei sobre isso. Chamei a família para conversar e ouvi a família por meia hora. Depois que eu ouvi por meia hora, eu falei, meu Deus, coitada dessa criança. Eu já comecei a olhar com outros olhos. Porque o que eu achava justo, depois de meia hora, eu já achava que não era tão justo, porque a minha justiça, ela oscila, porque eu pouco sei. Por isso que a gente tem que confiar na justiça do Senhor, que tudo sabe. Porque muitas coisas da minha justiça é porque eu acho.
E eu posso achar errado. Mas a justiça do Senhor não falha. A Dora testemunhou aqui sobre a justiça do Senhor. E a justiça do Senhor não falha. O Salmo diz, olha, eu farei resplandecer a minha justiça sobre vós como o sol do meio-dia. É Ele que faz resplandecer a justiça. Mas às vezes a gente não quer ser ovelha do Senhor. A gente não deixa Ele ser o nosso pastor. Porque quando Ele é nosso pastor, Ele nos guia por veredas de justiça. Deixa o Senhor ser o seu pastor. Sabe, lá em Mateus, a Bíblia diz que quando Jesus vê uma grande multidão e Ele olha para aquela grande multidão, a Bíblia diz que Ele se compadece, e se compadece muito porque pareciam ovelhas sem pastor. Queridos, nós temos um pastor zeloso, um pastor que tem cuidado de nós, um pastor cuja bondade e misericórdia tem nos acompanhado todos os dias da nossa vida. Deixemos ser pastoreados por esse pastor. Amém? A Bíblia diz ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o meu cajado me consolam. Eu estava estudando um pouco e diz os historiadores que talvez esse lugar chamado Vale da Sombra da Morte existiu mesmo, um lugar perigoso, um lugar que os pastores faziam travessia com as ovelhas, e era um lugar assim de penhasco, um lugar que elas podiam se machucar, tinha animais selvagens, e tinha que ter muito cuidado naquele trajeto. E aí, então, Davi usaria como metáfora que ainda que eu passasse por esse lugar perigoso, esse lugar que havia riscos de morte, não temeria mal algum. Eu fiquei pensando sobre isso, sabe, do Senhor nos dá paz, mesmo quando a nossa própria vida está em risco, quando a nossa própria vida, às vezes espiritual, está em risco, o Senhor nos dá paz, de modo que a gente pode falar, olha, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque o Senhor está comigo. Novamente, eu fui para o livro de Atos dos Apóstolos. Paulo estava fazendo uma viagem, ele estava ali, ele estava indo para a Itália. E ali, naquela embarcação, naquela viagem, teve muitos perigos. Depois vocês leiam lá o capítulo 27 de Atos. E Paulo, Deus vai falando com Paulo, Paulo vai alertando as pessoas, e as pessoas não vão ouvindo Paulo. E ali teve naufrágio, teve perigos, teve tanta coisa, sabe? Depois, mais tarde desse naufrágio, eles vão para uma ilha. Vocês conhecem a história, se não conhecem, procurem conhecer. Que ele é mordido por uma serpente, e acontece tantas coisas, sabe, ruins com Paulo, aos meus olhos, coisas ruins com Paulo, mas eu gostei muito lá do capítulo 27, versículo 23, porque as pessoas falavam, pensavam, olha, eu vou morrer, porque eu também, se estivesse lá, acho que eu ia pensar, eu vou morrer, porque já tinha acontecido tudo, irmãos, naquela viagem. Aí Paulo fala assim, olha, para eles, versículo 23, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo. Repita comigo, de quem sou e a quem sirvo. De quem sou e a quem sirvo. De quem você é e a quem você serve, irmão, é o seu pastor. É o seu pastor, o Senhor tem sido o seu pastor, porque Paulo estava aqui 14 dias sem comer, a embarcação que ia para cá, ia para lá, mas Paulo libera uma palavra e fala, fica tranquilo, que a gente está passando pelo vale da sombra da morte, e não tenho que temer, porque é daquele de quem eu sou e a quem sirvo. Ele disse que nós vamos sobreviver a isso. Sabe o que ele diz? Daquele de quem sou e a quem sirvo, disse para mim, não temas. Sabe quem está falando para você, não temas? É aquele que passa com você pelo vale da sombra da morte. E aí eu acho tão interessante, que aí depois que Paulo diz isso, no versículo 35, tendo dito isto, tomando um pão, deu graças, 14 dias sem comer, no naufrágio, quase morrendo. Tranquilamente, Paulo pegou um pão, deu graças e comeu. E deu tudo certo. Quando a gente crê que o Senhor é o nosso pastor,
E que nele nós temos contentamento, não é a situação, irmãos, que vai tirar a nossa paz. O salmista diz assim: olha, eu durmo em paz e eu deito, porque eu tenho um Deus que está cuidando de mim. É assim, irmãos, que tem que ser. Vocês têm pastor, nós temos pastor. Jesus diz sobre ele: eu sou o bom pastor. E o bom pastor está aqui hoje, amém? Ele diz ainda que a vara e o cajado consolam. A vara, irmãos, é um instrumento que serve, né? De disciplina e de proteção. E o cajado é aquele que traz para perto. Queridos, nós precisamos aceitar a proteção do Senhor, a disciplina do Senhor. Mas também precisamos entender quando Ele quer trazer para perto. Porque quando Ele quer trazer para perto, muitas vezes Ele quer nos tirar de situação de perigo. Quando os pastores de ovelha, até hoje, quando as ovelhas estão passando por perigo, Ele usa muitas vezes a vara, mas também usa o cajado para trazer para perto. E o Senhor hoje quer nos trazer para perto, amém? É o Senhor que prepara uma mesa perante nós, na presença dos nossos inimigos. A Dora disse tudo hoje. É o Senhor. Sabe, irmãos, é tão melhor quando é o Senhor. É tão melhor quando é o Senhor. Às vezes a gente nem quer, não é porque a gente quer vingança, não. Eu vou contar para vocês uma situação. Eu tinha duas para contar, vou contar só uma, porque não vai dar tempo de contar as duas. O Sérgio disse que os meus causos são a melhor parte da pregação, né? Ele está até feliz ali, está atento, né? Nem dormiu. Enfim. Mas eu vou contar uma, vou contar mais antiga. Eu devia ter 14 anos. Eu nunca me esqueci disso. Mas eu não lembro disso com tristeza. E eu vou contar para vocês por que eu não lembro com tristeza. Eu passei por uma situação, irmãos, mas era de humilhação mesmo. Foi uma humilhação grande. Dessa época, quem vai se lembrar vai ser o pai dos meninos. Ele estava lá no dia. Irmão, mas foi humilhação em praça pública, porque hoje humilhação é uma humilhação Nutella. Vocês que são aqui desse século, vocês não sabem o que é humilhação. Quem é do século passado como eu, é humilhação raiz. Às vezes a humilhação vem de quem deve proteger a gente. Então, doeu duplamente aquela humilhação. Eu era uma adolescente, uns 14, 13 anos. E foi aquela humilhação. Nós éramos, né, minha família era zeladores, nós éramos zeladores aqui na Igreja Unida. E foi muito duro, né? Foi uma situação muito dura, porque às vezes, mesmo a pessoa tendo autoridade sobre nós, eu falo do meu pai tinha autoridade sobre nós, mas meu pai era raiz. E foi em praça pública, né? Tinha muita gente perto, e foi terrível. E eu me lembro que eu fui para casa, como a gente era zeladora, era fácil. Fui para casa chorar, e aquele dia eu chorei de soluçar. Mas, irmãos, eu sou tão grata a Deus por esse dia. Porque como a gente era raiz, porque hoje quando a gente fica triste, o que a gente faz? Não vou à igreja. Naquele tempo não tinha opção de não ir na igreja, porque tinha que ir para a igreja, inclusive porque a gente era zelador, tinha que ir para a igreja. É raiz, não é nada Nutella. Não vou à igreja, estou triste, nada. Estava triste mesmo. Talvez se dependesse de mim, se eu mandasse em mim mesmo, eu não ia. Mas eu não mandava em mim mesmo, não tinha nem opção. Fui, sequei as lágrimas, com os olhos vermelhos, fui e sentei. E naquele dia, veio o irmão pregar, o irmão José Gomes. Talvez ninguém lembra dele aqui. Talvez a Rosilda lembra do irmão José Gomes. Eu não lembro o que ele falou, mas eu lembro a palavra que ele leu. Naquele dia, Deus me fez uma promessa. Eu tinha 14 anos. Ah, irmão, mas era uma promessa tão boa. Ah, irmãos, mas era tanta bênção. Mas foi tanta coisa que o Senhor me prometeu. Que eu louvo a Deus por aquele dia. Porque tem coisas que às vezes a gente passa,
que a gente está se queixando. Ah, irmãos, mas quando é o Senhor que unge a nossa cabeça com óleo, quando é Ele que faz o nosso cálice transbordar, sabe o que é ungir com óleo? É dar honra, era algo que era feito para as pessoas. Quando Jesus fala, olha, que Ele foi naquela casa e aquela mulher ungiu os pés dele com óleo, Ele repreende o homem que o convidou e falou assim, eu cheguei aqui, você não ungiu minha cabeça com óleo. Sabe o que Jesus está falando? Você não me honrou. Mas quando é o Senhor que unge a nossa cabeça com óleo, que faz o nosso cálice transbordar, sabe o que Ele faz? Ele nos honra. Ah, mas eu estou passando por humilhação. Ótimo, deixa o Senhor preparar essa mesa. Porque se eu preparo a mesa, irmãos, eu vou preparar de forma falha. Mas quando é o Senhor que prepara uma mesa, quando é Ele que unge a nossa cabeça com óleo, quando é Ele que faz o nosso cálice transbordar. Ah, irmãos, o Senhor tem uma forma de fazer, que Ele usa até o padre Fábio de Melo. Porque Ele é assim. Porque é assim que Ele faz. Eu vou contar outro caso, Sérgio, só para você ficar feliz. Humilhação, irmãos, eu tenho experiência. Paulo disse que já tinha experiência. Humilhação, irmãos, eu tenho uma experiência enorme. Teve um dia que eu estava numa reunião e uma pessoa se levantou e começou a falar mentira. Porque, assim, às vezes a gente até merece ouvir umas coisas, mas nesse caso não merecia não, porque era mentira. Uma reunião de trabalho, eu tinha hierarquia sobre aquela pessoa. E começou a falar várias coisas num tom de voz que parecia que ia até me bater. Isso já tem alguns anos. Esse negócio do povo querer me bater não é de hoje, mas assim, graças a Deus, ainda não apanhei. Mas, enfim, uma fúria, né? Enfim. A pessoa começou a falar e foi se exaltando. Chegou uma hora que um ficou perto de mim e falou, vou ficar aqui porque acho que vai te bater. Eu falei, não, vai bater não, deixa eu falar. E falou. E aí chegou uma hora que as pessoas falavam para mim, você não vai falar nada? Eu falei, não. Ó, irmãos, e para eu não falar nada é o puro Deus. Porque eu sou de falar e muito, mas assim. Aquele dia, eu falei, não vou falar nada. E a pessoa falou. Eu podia fazer, eu tinha hierarquia sobre a pessoa, mas eu não fiz. Não me senti em paz para fazer. Eu só falei, o Senhor sabe. A pessoa falava e eu pensava comigo, o Senhor sabe. Passaram poucos dias, nem 2 meses. Sabe o que aconteceu? Eu não fiz nada. Irmãos, de verdade, eu não fiz nada, nem para um lado, nem para o outro. Passaram-se 2 meses, quem é da vida pública, as meninas que são da vida pública, sabe que tudo que acontece na vida pública é noticiado via diário oficial, certo? Tem que sair lá no diário oficial. No mesmo dia, no mesmo jornal, apareceu meu nome, falando que eu tinha tido uma promoção do cargo que era de hierarquia, eu subi 4 níveis. Eu já era chefe da pessoa, eu virei chefe do chefe do chefe do chefe da pessoa. E no mesmo dia, sem eu fazer nada, eu nem sei por quê, não sei, irmãos, de verdade. Saiu o nome da pessoa também, que estava sendo exonerado do cargo público, estava sendo mandado embora. Porque existe um que é justo. E a gente não precisa fazer nada. Às vezes você vem hoje preocupado, o que eu vou fazer? Por que eu tenho... Sabe o que a palavra de Deus está falando para mim e para você? Nada. Deixa eu ser o seu pastor. Deixa eu te pastorear. Deixa eu te levar por águas tranquilas. Deixa, porque eu quero preparar uma mesa. Eu quero ungir a tua cabeça com óleo. Eu quero fazer o teu cálice transbordar nessa manhã. Aleluia. Depois de tudo isso, ele vai encerrando dizendo, certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Repita comigo, todos os dias. Todos os dias. Vai ser no dia bom. Vai ser no dia mau. Todos os dias, a bondade e a misericórdia do Senhor estará sobre a sua vida. O problema é que a gente não entende a bondade de Deus. Eu estava pensando, eu ouvi também por esses dias e estava pensando sobre o rei Manassés. O rei Manassés foi um dos piores, talvez o pior rei que teve sobre Israel. Ele era filho de Ezequias, que foi um bom rei, nós já falamos sobre isso, mas Manassés era mau. Manassés se envolveu com o que não devia. Manassés começou a adivinhar por nuvens. Manassés, ele consultava feiticeira, médium.
A Bíblia diz que ele sacrificava seus próprios filhos a Moloque. Ele foi um rei mau. É só que a Bíblia diz que a bondade estaria todos os dias. Sabe que Deus permite a Manassés que ele seja capturado pela Síria. A Bíblia diz que levaram ele com ganchos, depois vocês leiam lá. Levaram lá, está lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 33, levaram ele com ganchos para a Babilônia, e ele ficou lá preso. E lá preso, ele orou ao Senhor. E se arrependeu. Porque às vezes o que Deus espera e o que Deus permite de acontecer, mas a bondade do Senhor estava sobre Manassés? Estava. E Deus permitiu tudo isso? Permitiu. Por bondade, por misericórdia. Lá no Apocalipse, nas cartas às igrejas, há uma orientação do Senhor à igreja. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te. É isso que está escrito lá. Deus deu essa oportunidade a Manassés. E ele lembrou e reconheceu. E sabe o que a Bíblia diz? Que Deus o fez reinar novamente sobre Jerusalém. Porque Deus faz assim. A gente já vai caminhar para o final. E eu estava pensando em algo que, estudando sobre ovelha e pastor, eu ouvi de um historiador. Ele fala que teve recentemente uma viagem lá para o Oriente Médio, e existe aí no grupo dos beduínos, que eles são pastores ali na região do Oriente Médio. E o ônibus da excursão estava observando os pastores com as suas ovelhas, e de repente um pastor pegou a ovelha e começou a bater na ovelha, na pata da ovelha, e quebrar a pata da ovelha. Todo mundo ficou doido, falou: cadê os direitos dos animais? Como que faz isso com o bicho? Não, não pode. Todo mundo ficou revoltado com o pastor. Aí o guia falou: não, calma, eu vou lá perguntar. Eles falam um dialeto específico, eu vou lá perguntar para o pastor por que ele fez isso. Aí fui lá perguntar para o pastor, falou: por que você fez isso com um animal, né? E o povo do ônibus, com ódio nas mãos, né, ódio nos olhos, querendo já bater no pastor. Onde já se viu fazer isso com um animal indefeso? Aí diz que o pastor, naquela simplicidade, pastores são pessoas simples. Disse para aquele guia, falou: olha, essa ovelha, na verdade, ela é diferente do restante do rebanho. Ela se coloca em risco o tempo todo. Ela, vejo, até algumas semanas, ela se perdeu, e quando eu consegui achar, ela estava cheia de chagas, de feridas, de bichos. Eu tratei dela, mas aí passou um tempo, ela fugiu de novo, e já estava em situação de perigo, e hoje eu fui atrás dela, porque ela tinha fugido de novo, e eu a livrei, porque ela ia ser mordida por uma serpente. E todo mundo diz para mim que esse animal não tem jeito, ela é uma ovelha que não consegue acompanhar o restante, é uma ovelha que tem uma resistência, e todo mundo me aconselha: vende essa ovelha. Vende ela, sacrifica. Esse tipo de animal geralmente vai para o sacrifício. Mas aquele pastor, com aquela simplicidade, falou: mas eu gosto desse animal. Ela importa para mim. Eu estou quebrando a pata dela para que ela não ande mais, para que ela não se coloque em risco. Enquanto a pata dela estiver machucada, eu mesmo vou carregá-la no meu colo. Porque ela estará no meu colo, estará junto de mim, estará protegida. E esse tempo eu vou conseguir ensiná-la mais de perto, para que quando ela estiver melhor, ela consiga caminhar sem dificuldade. Irmãos, ouvindo esse relato de um historiador, pela primeira vez eu entendi o que Jó disse sobre Deus, que diz: ele faz a ferida e ele a ata. Eu entendi o que está escrito lá no livro do profeta Oséias, que diz: vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas Ele nos sarará. Às vezes a gente está achando que foi um ou outro que nos despedaçou, mas às vezes é o próprio Senhor que está fazendo. Mas eu vou te dizer que quando você se sentir na situação de não poder caminhar, Ele é o bom pastor, e Ele vai te carregar no colo, porque é assim que Ele faz. Oh, irmãos, Ele é o bom pastor. A Bíblia sobre Ele diz que é aquele que vai deixar as 99, se uma se perdeu, Ele vai atrás, porque essa uma para Ele é importante.
Irmãos, a gente vai entendendo melhor a Bíblia, a gente vai entendendo melhor os propósitos de Deus, porque às vezes vem a situação ruim, a gente pensa o Senhor que é o nosso mal, mas lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, diz: eu sei os planos, eu sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós, são pensamentos de paz, não são pensamentos de mal. Se a gente seguir lendo o livro do profeta Jeremias, a gente vai ver lá no capítulo de 31 que Deus nos amou com amor eterno. Não muda. O Senhor não me ama mais hoje, porque eu fiz algo de bom ao Senhor. O Senhor não me ama menos hoje, porque eu fiz algo de mal ao Senhor, porque o amor do Senhor não muda, Ele é eterno. Ele é o bom pastor. Já estamos acabando mesmo. Uma das últimas coisas que eu vi nesse documentário sobre ovelha e pastor é que existe um hábito no Oriente Médio entre os pastores, que eles pastoreiam em dupla. Porque ovelha, como eu falei aqui, as ovelhas não enxergam bem. Elas ouvem melhor. Lembra, Francisco pregou recentemente sobre ouvir a voz do pastor. Elas ouvem melhor do que enxergam. Então, assim, elas se acostumam com a voz do pastor e existe o risco daquele pastor vir a faltar, desse pastor, às vezes, adoecer. E para que essa ovelha não fique sem a referência, existe um outro pastor para que as ovelhas se acostumem com a voz de pelo menos 2 pessoas, porque se um vir a faltar, tem um outro ali. Eu fiquei pensando um tanto sobre isso e fiquei pensando que quando Jesus foi assunto ao céu, Ele falou: eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou preparar lugar. Sabe por que Ele foi preparar lugar? Porque Ele quer, como diz no último versículo, que eu e você habite na sua casa para sempre. E Ele falou: enquanto eu vou lá preparar lugar, eu não vou deixar vocês sozinhos, vai ter uma voz, e essa voz, o Espírito Santo de Deus que está aqui. E essa voz, ela diz ao meu coração, ela comunga com o meu coração, e no seu coração, que nós somos filhos amados do Senhor, que o Senhor é o nosso pastor, e que Ele quer nos guiar. Ele quer nos guiar por bondade, por misericórdia, porque talvez se olhar para mim, nada em mim mereça. Mas Ele é bom e misericordioso. Aleluia. E Ele quer que eu habite na casa dEle para sempre. E por isso que Ele nos deu o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que está aqui hoje, o Espírito que já sabia sobre o que precisávamos ouvir. E eu creio de todo o meu coração que eu precisava ouvir essa mensagem, de lembrar que eu tenho um pastor, que eu não sou ovelha sem pastor, mas eu tenho um pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor está aqui também. E hoje Ele faz um convite para mim e para você, e eu acho que não tem visitante, somos todos crentes. Deixa Ele ser o teu pastor. Amém? Curva a sua cabeça. Eu vou recitar aqui da forma, na tradução que eu aprendi. Vai repetindo aí, baixinho, na tradução que você conhece, esse salmo. Se você não decorou esse salmo, meu irmão, pelo amor de Deus, pelo menos o 23, você decora. Eu sei que o 91 é mais difícil. Tem uma hora que você não sabe se a seta voa meio-dia ou meia-noite, mas o 23 é mais fácil. Então, assim, decore o 23. Fecha seus olhos. Ore ao Senhor como Ana orou na casa do Senhor. Ore a palavra do Senhor. Declare isso quando todas as coisas virem contrariamente. Declare isso. Feche os seus olhos e declare aí: o Senhor é meu pastor. Nada me faltará.
Deitar-me faze verdes pastos. Guia-me mansamente por águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me por caminhos de justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa diante de mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Repita comigo, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Aplauda o Senhor, aplauda o bom pastor, aleluia, Ele está aqui, aleluia, Senhor, nós te louvamos, porque estamos aqui por tua graça, por tua bondade, por tua misericórdia. Ó Senhor, nós reconhecemos o teu pastoreio, reconhecemos, Senhor, que o Senhor tem sido nosso bom pastor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos consolado com a tua vara e com o teu cajado. Obrigado, Senhor, como ouvimos aqui testemunhos, o Senhor tem preparado mesa, Senhor, a nós diante dos nossos inimigos. Ó Senhor, obrigado, porque o Senhor tem honrado, Deus, a nós, apesar de nós. Ó Deus, obrigado pela tua presença e pela tua palavra. Ó Deus, recebe, Senhor, o nosso culto que prestamos a ti. Que essa palavra, Senhor, esteja viva no meu coração. Que eu possa me lembrar, Senhor, que independente de qualquer situação, a tua bondade e a tua misericórdia, Senhor, está sobre nós. Em nome de Jesus, Senhor, cuida da tua igreja, dê uma semana abençoada de vitória ao teu povo. Nós louvaremos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é digno de receber louvor e adoração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique em pé. Uma última curiosidade sobre ovelhas ainda. Às vezes o trajeto é longo e para as ovelhas não se perderem, os pastores cantam para as ovelhas. O Senhor te trouxe aqui porque Ele quer cantar para você. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia.